Vamos estudar de forma bem resumida o princípio de funcionamento de indutores. Para isso, vamos introduzir primeiro o conceito de linhas de campo magnético. Então a gente tem um ímã aqui. Um ímã, ele sempre tem um polo norte e um polo sul. O polo norte de um ímã, ele atrai o polo sul de outro ímã. E o polo sul atrai o polo norte de outro ímã. E polos iguais, então o polo norte de um ímã, ele repele o polo norte de outro ímã. A gente desenha essas linhas de campo magnético, que seriam o equivalente a gente colocar uma pequena bússola aqui nas proximidades desse ímã, e a direção que essa bússola aponta vai nos desenhar o caminho dessas linhas de campo magnético. Quanto mais próximas essas linhas de campo estiverem uma da outra, quer dizer que é mais intenso o campo magnético naquela região. Ou seja, quer dizer que aqui próximo, se eu colocar um ímã muito próximo de outro aqui, como o campo magnético é mais forte aqui, elas vão se atrair com uma força maior. Enquanto que aqui elas estão mais afastadas, a intensidade do campo magnético ela é menor. Mas também é possível a gente criar campos magnéticos através de correntes. Então imagina que aqui essa linha azul seria um condutor elétrico e a gente faz passar uma corrente por ela, aqui da esquerda para a direita. Essa corrente aqui circulando nesse condutor vai fazer surgir um campo magnético em torno dele, ao longo de todo o seu percurso. Esse campo magnético ele tende a circular o nosso condutor. Então imagina aqui, colocando em outra perspectiva, que esse pincel fosse o meu fio condutor, as linhas de campo magnético estariam aqui circulando ele. Então rodando o meu pincel aqui nesse sentido. Reparem que para um ímã permanente, as linhas de campo magnético elas sempre emanam no polo norte e findam aqui no polo sul. Já no caso do campo magnético criado por um fio condutor, passando corrente por ele, essas linhas de campo magnético não começam e terminam em lugar nenhum, porque elas estão circulando em torno do meu material condutor. Ou seja, esse campo magnético que não existe um polo norte e um polo sul bem definido. Imaginem agora que eu tenha pegado o meu fio condutor e enrolado ele em torno de si mesmo, criando uma bobina. Ao se fazer passar uma corrente por ele, de novo vai criar um campo magnético ao longo de todo o comprimento desse condutor, mas reparem que essas linhas de campo magnético, elas estão sempre subindo da parte de fora da minha bobina e elas estão descendo na parte de dentro da minha bobina. Somando toda a contribuição dos diversos percursos dessa bobina, isso aqui vai resultar em um campo magnético que está aqui subindo pelo lado de fora e entrando pelo lado de dentro. Então o campo magnético estaria circulando nesse sentido. Isso somando a contribuição de cada um dos trechinhos desse meu condutor. Mesma coisa do lado de cá, tá? Isso aqui se assemelha um pouco com o campo magnético que a gente tem aqui para um ímã, tá? Se vocês repararem, isso aqui vai ter um campo magnético muito parecido com um ímã, que tem linhas de campo magnético subindo externamente. Então isso aqui vai se comportar como se fosse um ímã que tem um polo norte aqui embaixo e um polo sul aqui em cima. Ou seja, a gente criou um eletroímã, que é um ímã controlado por corrente. Quanto maior for essa corrente, mais intenso vai ser esse campo magnético e mais forte vai ser o campo magnético criado por esse eletroímã. Se a gente inverter o sentido dessa corrente, os polos também vão se inverter. E aí o polo norte vai passar a estar em cima e o polo sul vai passar a estar embaixo, no caso do meu eletroímã. Essa estrutura de um fio enrolado em torno de si mesmo é a construção básica de uma bobina. Imagine agora que eu vou ligar então essa bobina aqui numa fonte de tensão contínua através de uma chave. Então por essa bobina vamos supor que inicialmente não esteja passando uma corrente e eu fechei essa chave aqui permitindo que a fonte envie corrente para a minha bobina. Mas o que vai acontecer aqui agora? Essa fonte vai forçar a passagem de uma corrente por essa bobina. Corrente passando pela bobina vai induzir a formação de um campo magnético. Mas esse campo magnético não pode surgir instantaneamente. Ele vai surgir
lentamente. Isso faz com que a corrente que passa pelo meu indutor, ela vai aumentar lentamente, tá? Ela vai começar a subir lentamente. Conforme essa corrente vai subindo, o campo magnético dessa bobina vai se tornando mais intenso. Se eu deixar o circuito fechado, essa corrente aqui vai crescer tendendo ao infinito, porque uma bobina ligada numa fonte de corrente contínua, ela se comporta como se fosse um curto-circuito. Imagine que agora, numa mensagem de tempo, eu vou lá e abro a chave dessa bobina. Isso aqui vai interromper a passagem de corrente pela minha bobina. Interrompendo a passagem de corrente, o meu campo magnético também vai se interromper. Entretanto, existe uma tendência da bobina de se opor à variação do campo magnético. Para tentar se opor à variação do campo magnético forçada pela abertura da minha chave, esse cara aqui vai criar uma tensão nos seus terminais na tentativa de fazer com que a corrente continuasse circulando por ele. Se por acaso a gente tivesse adicionado um circuito externo aqui que permite que o indutor continue circulando corrente mesmo com a chave fechada, o que vai acontecer é que essa corrente passando pelo indutor, ela vai lentamente se reduzir a zero, enquanto o campo magnético da bobina também se reduz a zero. Então, uma característica fundamental dos indutores é que eles são dispositivos que se opõem à variação da corrente. Isso porque a corrente passando por indutor induz a formação de um campo magnético, e esse campo magnético não pode se formar ou se desfazer instantaneamente. Sempre que houver a variação da corrente circulando por um indutor, a variação do campo magnético do indutor vai fazer surgir uma tensão nos seus terminais na tentativa de se opor a essa variação de corrente. Isso aqui é expresso por essa expressão aqui, ó, em que V é a tensão induzida nos terminais do nosso indutor, L é a indutância do indutor, que é o que caracteriza ele, assim como a resistência é o que caracteriza um resistor, e a capacitância é o que caracteriza um capacitor. E esse último termo aqui, ele é a taxa de variação da corrente ao longo do tempo. Se a corrente estiver aumentando com o tempo, que é o caso dessa faixa aqui da nossa curva, essa variação aqui é positiva. Se a corrente estiver reduzindo ao longo do tempo, essa taxa de variação ela é negativa. Ou seja, nessa parte aqui do ciclo de carregamento do meu capacitor, ele está produzindo uma tensão positiva nos seus terminais, e aqui ele estaria produzindo uma tensão negativa. Os indutores são dispositivos capazes de armazenar energia no seu campo magnético. Voltando para essa parte aqui do nosso ciclo de carregamento do capacitor, ele produziu uma tensão positiva nos seus terminais, enquanto a fonte está fornecendo corrente para ele. Ou seja, esse cara aqui está recebendo potência da fonte. No segundo caso, a tensão sobre os terminais do indutor passam a ser negativa, enquanto que a corrente continua fluindo no mesmo circuito. E aí, nesse caso, esse indutor está fornecendo, então, corrente e energia para esse diodo, que vai estar aquecendo e dissipando essa energia que ficou armazenada no campo magnético do nosso indutor.